Já agradeceu a Deus hoje? Então agradeça agora! Você sabia que 1 em cada 5 nascimentos no mundo ocorre em território indiano? Isso porque o país concentra aproximadamente 1,47 bilhão de habitantes. E é atualmente o mais populoso do planeta. Ou seja, você poderia ter nascido aqui. E dentro desse gigante, existe um experimento social ao vivo chamado Mumbai. Um lugar onde espaço pessoal virou ficção científica. O trânsito é o salve-se quem puder. O transporte público, uma experiência íntima demais. Nada como um trem lotado para fortalecer laços humanos involuntários. Você entra desconhecido e sai praticamente grávido de alguém que lhe acolchou por trás a viagem toda. Peraí! Pega essa peça aí, viu? Romântico, né? E a comida de rua? Digamos que você dificilmente iria encarar. O lixo já é parte da natureza. Em algumas regiões, as pessoas jogam na rua como se não fosse nada demais. Acredita? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como uma cidade tão insuportável continua atraindo milhões de pessoas todos os anos? Vamos descobrir! O formigueiro humano. Mumbai não parece uma cidade, parece uma criatura com fome. Você olha no mapa e pensa, ok, megacidade, trânsito caótico, buzina sem paciência, padrão. Só que aqui, o padrão foi levado para o extremo. Mumbai não está só cheia, está em modo absorção infinita. Para ter ideia do nível da coisa, Mumbai gira em torno de 26 milhões de habitantes concentrados em aproximadamente 600 quilômetros quadrados. Traduzindo, gente demais, espaço de menos e uma pressão constante que transforma qualquer metro quadrado livre em oportunidade de sobrevivência. Gente chegando todos os dias, gente atrás de trabalho, estudo, oportunidade ou pelo menos uma chance de sofrer em outro endereço, porque Mumbai é uma das engrenagens econômicas da Índia. Aqui o dinheiro gira, a indústria gira, o cinema gira, a promessa gira. E promessa, você sabe, é o imã mais poderoso do planeta. O sujeito olha para a cidade e pensa, se não der certo aqui, talvez não dê em lugar nenhum. Resultado? Mais gente chega. O curioso é que Mumbai já parece lotada há décadas, mas continua recebendo reforço humano como se ainda tivesse espaço sobrando. Spoiler, não tem. A cidade cresce empilhando urgência. Prédio em cima de prédio, casa em cima de casa, expectativa em cima de realidade. Você anda na rua e sente que não está numa cidade, está numa disputa. Disputa por espaço, por trabalho, por teto, por alguns centímetros de ar que não tenham um cotovelo competindo com você. Mumbai virou organismo. Gigante, cansado, improvisado, mas estranhamente funcional. E aí entra Dharavi, um dos lugares mais densos do planeta. Mais de 25 milhões trabalhando como formigas. Quem vê de fora enxerga pobreza extrema. Quem observa melhor percebe outra coisa também. Uma máquina econômica informal, funcionando no limite da física. Oficina, reciclagem, produção, comércio, tudo espremido. Gente vivendo onde teoricamente ninguém viveria. E mesmo assim, a cidade continua operando. É desconfortável admitir, mas Mumbai funciona porque milhões de pessoas aceitam viver no limite. Aqui, o colapso não é acidente, é infraestrutura. Mumbai não está caótica por erro de planejamento. Ela está pressionada por demanda constante. Mesmo lotada, continua sendo destino. Porque onde existe a menor chance de subir na vida, sempre vai ter fila. Nem que a fila seja para disputar espaço para respirar. Caro e apertado. No começo, Mumbai parece oportunidade. Aquele lugar que promete movimento, dinheiro girando, gente crescendo, história acontecendo. Só que aí vem a taxa escondida no contrato, porque chance existe, conforto já é outro pacote. Mumbai vende futuro, mas cobra em parcelas de aperto. Aluguel alto, quarto minúsculo, calor constante, cansaço acumulado. É tipo entrar numa maratona sem saber que era maratona. E aparece o paradoxo curioso. Como um lugar tão duro continua atraindo tanta gente? Por que alguém sai da própria cidade, da própria família, para viver espremido pagando caro por espaço de menos? Porque Mumbai ainda significa possibilidade, mesmo quando essa possibilidade vem mal embalada. Aqui a lógica é simples e meio cruel. Quer estudar? Mumbai. Quer trabalho? Mumbai. Quer crescer? Mumbai. Quer pelo menos tentar não ficar parado? Mumbai de novo. Só que a cidade cobra ingresso e não é barato. Muita gente trabalha muito e continua vivendo no limite. O esforço não garante conforto, às vezes só garante uma sobrevivência premium. Você paga caro para morar pequeno, e às vezes pequeno é elogio. Espaço mínimo vira artigo de luxo, privacidade vira bônus raro, respirar sem dividir o ar já parece upgrade. Mumbai pega o básico e transforma em meta de vida.
Isso cria um filtro social curioso. Ninguém vai para Mumbai só para ver no que acontece. Quem vai, vai porque precisa. Precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se mover, precisa tentar mudar de vida, se é que isso realmente vai acontecer. Porque ficar parado no interior ou em lugares com menos oportunidade pode ser ainda pior. E aí nasce o grande teatro da cidade. Milhões de pessoas vivendo mal hoje, apostando que amanhã melhora. Às vezes melhora, às vezes não. Enquanto isso, o presente vai cobrando taxa emocional diária. Cobra no aluguel, cobra no calor, cobra no tempo perdido no deslocamento, cobra na sensação constante de pagar caro demais por espaço de menos. Mumbai parece dizer: quer subir na vida? Ótimo. Mas primeiro mostra que aguenta a pressão. E o mais curioso é que isso não espanta as pessoas, só seleciona quem aguenta o jogo. Uma espécie de seleção natural urbana sem romantismo nenhum. Mumbai não é cidade para quem busca tranquilidade. É cidade para quem aceita trocar conforto por possibilidade. No fim, muita gente prefere uma vida difícil em movimento do que uma vida parada sem saída. Caos com tempero. Esquece gráfico bonito. Mumbai não se entende no Excel. Mumbai se entende no corpo. Você não visita a cidade, você absorve a cidade. O espaço encurta, o ar pesa, o calor gruda como se tivesse opinião própria. Aqui viver já exige tolerância alta ao desconforto. Os becos são tão estreitos que duas pessoas passando já vira negociação diplomática. Quem encosta? Quem espera? Quem respira primeiro? Privacidade aqui é quase teoria acadêmica. E tudo se mistura. Casa vira loja, loja vira oficina, oficina vira cozinha, cozinha vira estoque. Você entra achando que é residência e sai com comida, peça mecânica e talvez um corte de cabelo. Mumbai não organiza funções, ela empilha funções. É urbanismo no modo foi o que deu e curiosamente deu mesmo. O calor não deixa esquecer onde você está. Tudo sua. A parede sua, a camisa sua, a paciência sua. Às vezes nem parece calor, parece abafamento social. A cidade está sempre perto demais. E a trilha sonora não ajuda. Buzina de moto, buzina de carro, buzina de alguém que claramente desistiu da paz interior faz tempo. O trânsito não segue regra, segue instinto. Cabe uma moto? Passa. Não cabe? Passa também. O resto negocia depois. Estimativas apontam que Mumbai tem mais de 4.800.000 veículos circulando, sendo cerca de 2.900.000 motos, tentando encontrar espaço onde, claramente, já não existe muito espaço sobrando. Em alguns trechos, a densidade passa de 2.300 veículos por quilômetro. Você tem noção disso? No meio disso vem poeira, cheiro, fumaça, metal, suor, lixo, esgoto. Uma experiência sensorial completa que ninguém pediu, mas todo mundo recebe. E aí entra a parte que realmente testa a coragem, a comida. Porque em Mumbai, a rua não é só rua, é cozinha. A chapa já está quente antes do dia começar direito. Tem mão cortando, fritando, mexendo, servindo, tudo no mesmo metro quadrado. Você olha e pensa, quanta vida, quanta energia, quanta pressa. Até perceber o detalhe que o folheto turístico convenientemente esqueceu. Higiene, em modo criativo. Peixe exposto como se estivesse tomando sol. Carne ali aberta negociando com o clima. Óleo trabalhando há tanto tempo que já tem experiência de mercado. Panela fervendo no meio da rua, gente passando do lado, moto cruzando perto, calor empurrando o cheiro para todo canto. E a mosca sempre presente, como sócia silenciosa do negócio. Você fica entre o fascínio e a sensação de que seu sistema imunológico acabou de pedir demissão. Porque aqui comida não é experiência gourmet, é combustível imediato. Nada de prato bonito, descrição poética ou foto bem iluminada. Aqui o conceito é simples, matar a fome e continuar o dia. E o mais curioso é que, para quem vive ali, isso é absolutamente normal. Entre uma banca e outra aparece oficina. Entre uma oficina aparece produção. Entre a produção aparece alguém tentando descansar. O sujeito vende na frente, fabrica atrás, prepara aqui, embala ali, entrega do outro lado. Mumbai não separa função, ela comprime função até virar densidade humana concentrada. Porque quando o espaço é mínimo, a criatividade vira obrigação. Restaurante pode ser uma panela na porta. Loja pode ser meio metro de parede. Negócio aberto. A economia informal aqui não é exceção, é sistema operacional. Trabalho nasce em cada fresta possível, porque quando não existe espaço, o espaço é inventado. Talvez o mais impressionante seja isso. Mumbai funciona permanentemente perto do limite, perto do excesso, perto da saturação, perto do colapso, mas continua funcionando. Gente circulando, produto circulando, dinheiro circulando, cansaço circulando. Para quem chega, parece agressivo. Para quem vive ali, é só mais um dia normal.
Mumbai não promete conforto, promete movimento. E no meio do aperto, até a comida vira teste de coragem. A cidade não pergunta se você está preparado. Ela pergunta quanto você aguenta. Você aguenta? A engrenagem. Muita coisa que o planeta consome com a maior naturalidade possível nasce em lugares que têm exatamente essa cara. Calor, barulho, aperto, oficina lotada, ventilação sofrível, segurança meia boca e gente trabalhando como se o corpo fosse uma ferramenta barata de reposição rápida. É aqui que o vídeo deixa de ser só sobre Mumbai e começa a falar sobre a engrenagem. Porque quando você entra nesse universo de pequenas oficinas, confecção, metal, peça, costura, produção manual e calor sufocante, a cidade deixa de parecer só um cenário de sobrevivência e passa a parecer uma espécie de bastidor escondido do consumo global. O que tem de roupa, acessório, peça e mercadoria saindo de ambientes assim não é brincadeira. E o mais curioso é que quase ninguém pensa nisso quando compra. A pessoa olha a etiqueta, vê a marca, acha bonito, compara preço, parcela, leva para casa, fim de papo. Raramente imagina o ambiente onde aquilo foi feito. Muito menos o clima humano do lugar. Muito menos a temperatura. Muito menos o suor. Muito menos o nível de aperto entre uma etapa e outra da produção. Em Mumbai, esse processo não tem glamour nenhum. As oficinas têxteis e metalúrgicas aparecem como extensão natural da cidade. Não parecem espaços isolados da bagunça urbana. Parecem continuação dela. O mesmo calor que castiga a rua castiga a fábrica. O mesmo improviso que organiza o comércio reaparece na produção. E a mesma lógica brutal da sobrevivência entra inteira no ambiente de trabalho. Tem gente costurando, montando, cortando, carregando, lixando, soldando, operando máquina no calor pesado, cercada de barulho, suor e pressa. Em alguns casos, praticamente sem proteção adequada. E aí vem a parte indigesta. Em certos lugares, o trabalhador não está sendo preservado, está sendo usado. Em algumas dessas oficinas, trabalhadores recebem valores que podem ficar abaixo de $300 por mês, mesmo enfrentando calor intenso, ruído constante e jornadas prolongadas. Mesmo profissionais mais experientes muitas vezes não chegam a $500 mensais. Quando existe muita gente precisando trabalhar, o poder de negociação diminui e a condição difícil passa a ser aceita como parte da realidade. É duro falar assim? É. Mas também é duro trabalhar desse jeito. A segurança muitas vezes parece secundária. Não porque o risco não exista, mas porque a necessidade chegou antes. Acidentes de trabalho ainda fazem parte da rotina em alguns setores industriais do país. Quando a necessidade chega antes, muita regra vira artigo de luxo. Óculos de proteção, ambiente ventilado, condição ideal, descanso digno. Tudo começa a parecer privilégio, não padrão mínimo. E aí entra o ponto mais cruel da lógica. A mão de obra é abundante. Quando existe gente demais precisando trabalhar, o valor individual despenca. Se um sai, entra outro. Se um não aguenta, aparece outro que aguenta por necessidade. Se um reclama, o sistema encontra reposição na mesma hora. Essa facilidade de substituição muda tudo. Ela puxa salário para baixo. Ela enfraquece poder de barganha. Ela normaliza condição ruim. Ela transforma o trabalhador numa peça barata dentro de uma máquina muito maior. É por isso que Mumbai impressiona tanto. Não só pelo que mostra, mas pelo que revela. A cidade não é apenas pobre em muitos pontos. Ela é funcional para um modelo global que adora preço baixo, produção constante e margem alta. Ou seja, a precariedade local não é só uma tragédia urbana. Em muitos casos, ela também é parte da vantagem competitiva. Aí o negócio fica mais pesado. Porque o desconforto daquele trabalhador não está desconectado da roupa barata, do acessório acessível, da peça metálica, do produto cotidiano que circula mundo afora. Existe um fio ligando uma oficina quente e apertada em Mumbai ao consumo confortável de alguém do outro lado do planeta. E quase ninguém gosta de pensar nisso, porque estraga a fantasia. É muito mais agradável acreditar que o produto simplesmente aparece pronto na prateleira, limpinho, embalado e perfumado. Bem mais bonito do que imaginar calor abafado, máquina roncando, suor escorrendo, risco ocupacional e jornada longa para entregar algo que, no final, vai ser usado sem a menor ideia de onde veio. É aí que Mumbai ganha uma camada narrativa mais forte. Ela não é só vítima do caos, ela também é peça de um sistema que transforma esse caos em produção. Claro, isso gera emprego. Claro, isso movimenta a cidade. Claro, isso mantém a engrenagem girando. Mas também cobra um preço humano evidente, no corpo, no salário, na segurança, na dignidade de quem sustenta a produção sem aparecer no marketing final. O trem do limite.
Se trabalhar em Mumbai já cansa, espera até a hora de ir embora. Ou melhor, de tentar ir embora. Porque em muita cidade, voltar para casa significa finalmente descansar. Em Mumbai, não. Em Mumbai, o trajeto de volta, muitas vezes, parece só a continuação do sofrimento, agora em versão compactada, suada e sobre trilhos. É aqui que a cidade mostra uma das imagens mais brutais dela. Os trens. E não é aquele trem lotado normal que a gente fala no automático. É lotado num nível que faz o conceito de espaço pessoal parecer piada de mau gosto. Milhões de pessoas dependem diariamente do sistema ferroviário da cidade. Em horários de pico, encontrar espaço já é um desafio, encontrar assento é exceção. Viajar em pé, espremido e cercado de gente, faz parte da rotina de deslocamento de boa parte da população. O trajeto para casa muitas vezes exige quase a mesma resistência do próprio trabalho. Tem gente em pé espremida, tem gente colada uma na outra, tem gente na porta, tem gente se equilibrando como se o corpo já tivesse desistido de exigir dignidade e decidido focar apenas em não cair. E talvez essa seja a parte mais absurda, as portas abertas. O trem segue, a cidade corre, e as pessoas ficam ali na beirada, penduradas na rotina, segurando em apoio pequeno, cercadas de aperto, velocidade e risco. É o tipo de cena que para quem vê de fora parece insana. Para quem vive ali, é só o fim de mais um dia útil. Olha que coisa linda, né? O ser humano realmente se adapta a cada castigo criativo. E o mais cruel é que ninguém entra nesse trem porque quer emoção. Entra porque precisa. Porque depois de um dia inteiro de trabalho pesado, calor, buzina, rua apertada e cansaço acumulado, ainda falta vencer a etapa final, ser transportado de volta sem desmaiar, sem ser roubado, sem ser esmagado e, se possível, sem perder a paciência ou a fé na espécie. Só que Mumbai não gosta de facilitar despedida. Dentro do vagão, o cenário é quase claustrofóbico. Não tem espaço para sentar. Às vezes mal tem espaço para ajeitar o pé. Respirar já vira atividade compartilhada. Seu ombro deixa de ser seu. Seu braço entra em acordo diplomático com o braço de desconhecidos. Seu nariz aceita cheiros que ele claramente não pediu para conhecer. E aí entra um detalhe nada simpático dessa superlotação. Quando o corpo já perdeu espaço, a vulnerabilidade aumenta. Furto vira risco natural. Mão no bolso alheio no meio do aperto é quase invisível. Quando dezenas de pessoas ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, a atenção precisa ser redobrada. Todo mundo encostado, todo mundo prensado, todo mundo tentando apenas sobreviver ao vagão. Nesse cenário, sumir com carteira ou celular fica muito mais fácil. O caos ajuda o ladrão mais do que qualquer plano genial. E para as mulheres, a situação pode ser ainda pior, porque superlotação também vira terreno fértil para assédio. O aperto apaga limites físicos, e quando uma cidade inteira já vive operando no excesso, o respeito ao espaço do outro pode virar mais uma coisa sacrificada na multidão. É uma extensão cruel do próprio modelo urbano. Gente demais, controle de menos, desgaste por toda parte. A cidade dos homens? Depois de tudo isso, fica uma pergunta meio inevitável. Como é que uma cidade tão dura continua viva desse jeito? Porque, sinceramente, Mumbai entrega imagens que não deixam muito espaço para a romantização. Tem moradia extrema grudada nos trilhos, colada no lixo, espremida onde claramente não era para ninguém estar morando. Tem barraco improvisado, lona, resto de material, poeira, resíduo, esgoto por perto, trem passando como se a miséria tivesse sido oficialmente autorizada a morar na beira do movimento. E o mais brutal é que isso não aparece escondido. Está na rua, está no caminho, está estampado. A desigualdade aqui não mora só nos números, ela sobe no rosto da cidade. Você anda e percebe que o abismo social não precisa ser explicado. Ele se mostra sozinho. Num canto, alguém produz, vende, corre, negocia. No outro, alguém dorme no chão, improvisa teto, disputa espaço com lixo e fumaça. Mumbai não separa bem as camadas da própria realidade. Ela joga tudo junto, na mesma moldura, quase como se dissesse: olha direito, porque é isso mesmo. E no meio dessa pressão toda tem as crianças. Talvez uma das partes mais incômodas dessa cidade seja justamente perceber que o caos não é só enfrentado por adulto calejado. Tem criança crescendo no meio do barulho, da sujeira, do aperto, da circulação agressiva, do improviso permanente. Criança vendo cedo demais como a vida funciona quando o conforto nunca foi uma opção. E isso pesa, porque a infância deveria ser fase de descoberta, não de adaptação ao colapso. Mas Mumbai parece apressar todo mundo. Ela apressa o trabalhador. Ela apressa quem migra. Ela apressa quem vende. Ela apressa até a inocência. E aí entra outro detalhe que chama atenção. As mulheres aparecem menos no espaço público.
a cidade parece dominada visualmente por homens. Eles estão em massa nas ruas, no comércio, no vai e vem, nos transportes, nas oficinas, nas calçadas. Já as mulheres surgem menos, mais discretas, mais resguardadas, como se a rua também tivesse dono simbólico. E isso não é detalhe pequeno, isso muda completamente a sensação do lugar. Porque uma cidade não é feita só de prédio, trânsito e economia. Ela também é feita de quem pode ocupar o espaço com liberdade. E quem aparece menos também conta uma história. Então, quando você junta tudo isso, moradia extrema, infância exposta, presença masculina dominante, desigualdade escancarada, Mumbai deixa de ser apenas uma cidade cheia e vira uma espécie de radiografia bruta de tensões sociais comprimidas no mesmo território. Apesar de tudo, Mumbai não para. A cidade continua viva, movimentada, trabalhando até de noite. Não é só miséria, mas também não é qualidade de vida. Não é só decadência, mas também não é exemplo. Mumbai é contradição pura. Um lugar que mistura oportunidade e desgaste no mesmo cenário. Talvez por isso fique na cabeça. Porque ela força a pergunta incômoda: até que ponto crescimento e sucesso realmente valem o preço? Se você tivesse nascido aqui, ficava ou fugia? Se chegou até aqui, comenta Mumbai, para eu saber que conseguiu sobreviver a esse lugar apocalíptico. E se quiser saber por que os estrangeiros não gostam de conviver com boa parte dos indianos, confere esse vídeo aí que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais!